Segunda mensagem desta série, frutifique. Hoje nós vamos falar sobre paz e alegria, alegria e paz. Vamos falar sobre este tema tão peculiar, né? Tão legal de falar, mas nem sempre a gente vive, né? Talvez se a gente parasse, se alguém te perguntasse agora, exatamente agora, se eu descesse e levasse o microfone para você aí, eu vou levar. E perguntar assim, você está alegre hoje? Sim, com certeza. Com certeza. Você está em paz hoje? Amém, com certeza. Você está alegre hoje? Sim. Sim. Júlio, você está em paz hoje? Graças a Deus. Muito bom. Então acho que eu não preciso pregar mais. Se alguém perguntasse para você hoje aí, sai perguntando aqui, ou na rua, você está alegre, está em paz no dia a dia? Você diria isso, essas respostas? Sim, eu estou alegre. Estou em paz. Se alguém perguntasse isso para mim, a minha resposta não seria assim, não. Eu ia talvez falar assim, eu estou mais ou menos alegre. Tem dia que eu não estou nada alegre. Acho que eu preciso sentar aí. Pastor Lu, vem pregar aqui, que eu vou sentar aí para ouvir. Ou eu responderia assim, eu acho que eu estou tentando ficar alegre com as coisas que estão acontecendo comigo. Ou eu falaria assim, depende do dia. Eu acho que eu falaria isso. Mais ou menos, estou tentando, depende do dia. Porque a gente vive uma sociedade e um mundo muito agitado. Hoje, ali no gabinete, a gente estava conversando e eu estava falando, narrando o meu dia de ontem. Um dia que eu tenho 24 horas, onde eu tenho que dormir um pouco, descansar um pouco e resolver as coisas nesse pouco que sobra. Os mais experientes aqui da igreja, quem já estava trabalhando, não, acho que é exagero, né? Quem era adolescente, criança, na época que o presidente Vargas era presidente? Alguém aqui? Alguém era vivo aqui? Não? Não, ele viveu até 45, ele governou. Tem gente ali, tá vendo? O presidente Vargas, ele fez uma lei trabalhista, essa lei que a gente tem de 8 horas por dia de trabalho, que hoje está brigando aí para 6 por 1. O Vargas dividiu o dia em 3 momentos. 8 horas dorme, 8 horas trabalha e 8 horas convive com a família. Essa era a ideia da lei. Passeia, faz lazer. Alguma coisa está acontecendo comigo, que esse negócio do lazer, passeio, não tem tempo para isso. Eu, assim, durmo menos de 8 horas, muito mais de 8 horas eu resolvo o problema, não é isso? E o resto que sobra a gente dedica à família. Quando a gente pensa nisso, a gente vive numa sociedade que nós temos essa divisão de horário, mas nós temos uma sociedade com mais tecnologia, com um monte de coisa na nossa vida, mas a gente cria um monte de ansiedade. A gente vive numa sociedade de ansiosos. Eu dei prova dia 3 de... Minha prova foi dia 3 de fevereiro? 3 de março. 3 de março. Nós temos um prazo para corrigir prova. A minha prova tem 8 questões dissertativas. Eu tenho mais ou menos, 600 provas. Com 8 questões, cada prova. Eu dei prova dia 3, mais ou menos dia 5 de março. Logo nessa mesma semana, a menina olhou para mim e falou assim, você já corrigiu a prova? Que essa é a pergunta que o professor mais ouve. Eu falei assim, não, ainda não. Ela falou, e o que eu faço com a minha ansiedade? Eu falei, vai se tratar. Porque é muita ansiedade. A gente vive numa sociedade de ansiosos. Nós nunca tivemos tantas coisas para viver. Nós nunca tivemos na sociedade tantas coisas para ajudar a nossa vida.
Mas também nós nunca tivemos tantas pessoas cansadas de viver. Nunca o índice de suicídio foi tão grande. Por que será que essas pessoas que estão cansadas, elas talvez não responderiam isso, que graças a Deus alguns aqui responderam? Eu estou plenamente feliz, plenamente alegre, plenamente em paz. Porque o mundo oferece alegria em dinheiro, prazer, sucesso, o tempo todo. Mas a palavra diz que estas coisas são passageiras, são efêmeras, elas passam rápido na nossa vida. A Bíblia nos mostra que existe alegria e paz, e a alegria e a paz não são circunstanciais, não depende das circunstâncias. São frutos do Espírito dos crentes, daquele que crê na palavra do Senhor. A alegria do Espírito não depende do que acontece fora da nossa vida, mas o que acontece dentro da nossa vida. A alegria e a paz de Espírito não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos ler o texto que o pastor já leu na semana passada. Gálatas 5, 22, 23. Texto clássico. Gálatas 5 diz assim, amém? Amém. Mas o fruto do Espírito é o amor, que o pastor falou a semana passada, alegria e paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que ela faça morada em nossa mente, primeiro, de entendimento, de conhecimento, e também no nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo escreve a carta aos Gálatas, era o momento em que as pessoas daquela região da Galácia estavam crendo em um monte de coisa. E, inclusive, o apóstolo chama de falsos profetas. Porque os homens daquela época, estou falando daquela época, mais ou menos, 55 anos antes, depois de Jesus. Os homens daquela época, os senhores da religião daquela época, eles estavam falando para aquelas pessoas que a salvação em Cristo Jesus, a salvação, viver com Deus, estava ligado a cumprir os ritos religiosos da lei. Era isso que eles estavam dizendo. Cumpra a lei e você será salvo. E Paulo vai dizer assim, olha, nós somos salvos pela graça, não é pela lei. Somos salvos pela graça e transformados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer um pouquinho mais para frente, um pouquinho atrás desse texto que a gente leu, alguns versículos atrás, ele vai dizer que nós o tempo todo vivemos uma luta diária entre o Espírito e a carne. Ele vai falar, olha, nós brigamos o tempo todo com o Espírito e a carne. É uma luta. Está lá em 5, 16, 17, diz, vivam pelo Espírito, de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ele está falando dessa briga para aquela galera que já vivia numa confusão e já tinha falsos pastores que diziam, olha, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Não é graça, é lei. Mas aí ele vai dizer sobre os frutos do Espírito. Se você está com o Senhor, você tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, entre eles está a alegria e a paz. Mas para a gente entender esses dois temas, quero rapidamente falar sobre algumas coisas. Filipenses 4:4, o apóstolo diz assim,
Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Paulo está preso, acorrentado, lá em Roma, lugar da sede do império. Mas ele está lá preso e diz assim, alegrem-se. Parece um contrassenso. Ele está aguardando o seu julgamento. Ele está sem saber se vai morrer ou não. Ele está aguardando, está num momento de ansiosidade extrema. Ele não está aguardando o resultado de uma prova. Ele está aguardando se ele vai morrer. Mas ele é capaz de escrever, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se. Sabe por quê? Ele nos ensina aqui uma coisa básica, que é assim, a alegria como fruto do Espírito não depende da circunstância em que nós estamos vivendo. O apóstolo está nos ensinando que a alegria não nasce na ausência de problemas. A alegria do Senhor vem na presença de Deus na nossa vida, não é na ausência de problemas. Alegrem-se, novamente eu digo, alegrem-se. Uma vez o pastor foi fazer um velório. Alguém me ligou, estava lá em São Paulo, no Mackenzie, falou, pastor, a pessoa que morreu não era membro da nossa igreja, da minha ex-igreja. Eu nem conhecia a pessoa. Era pai de uma mulher que era membro da igreja. Amém? Entendeu? E ela fazia questão que eu falasse no sepultamento do pai. Era às 3 no cemitério de Curuçá, em Santo André. Eu saí às 2 de São Paulo. Pensa se eu vim rápido para cá. Cheguei no Curuçá, no cemitério. O padre estava acabando de falar. Deu tempo de eu chegar na porta de uma das salas de velório. E o diácono estava me esperando na porta. E eu cheguei para ele e falei assim, irmão, como é o nome do pai dela? E ele me falou. Falei, ele era crente? Porque eu não sabia nada. Eu estava trabalhando, dando aula. Cheguei, respirei, perguntei isso. Ele falou assim, pastor, ele se converteu na hora de falecer. Eu entrei com isso na minha cabeça. A hora que ele me falou isso, o padre falou assim, temos aqui o pastor Ricardo, que vai dar uma palavra. Eu entrei, assim, pedi licença, entrei com isso na cabeça. Ele se converteu na hora de falecer. Eu cheguei, e velório a gente nem tem muita coisa que fala, né? Aquela cena, um senhor, membro da minha igreja ao lado dele, chorando muito. Eu olhei, respirei e disse assim, minha primeira palavra. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Todo mundo olhou para mim assim. Aí eu percebi, emendei, porque mais uma alma entrou no céu. Porque a alegria não depende da circunstância, mas da presença de Deus na nossa vida. A alegria do Senhor não é a prisão que consegue nos fazer tristes. Paulo estava preso, mas havia alegria no seu coração, mesmo na ansiedade de não saber se vai ser morto, se vai ficar preso. Quando a alegria do Senhor está em nós, Cristo habita em cada um de nós, as circunstâncias até nos prendem, mas não governam a nossa alma. As circunstâncias nos prendem, mas não governam a nossa alma. Quando a alegria do Senhor está com a gente consegue ir além, fazer uma coisa que ninguém faz. Hoje muita gente diz assim, é muito comum essa frase, talvez você tenha dito, eu já disse. Eu vou ser feliz quando a minha vida melhorar. Talvez quando eu trocar meu carro. Eu falei isso essa semana. Irmãos, eu tenho um caso com o meu carro. Eu estou quase fazendo uma terapia. Ione está aí? Ione, arruma uma vaga para mim.
Porque eu gosto muito do meu carro, que é velhinho. Mas, ou eu troco de carro, ou eu vou ter um caso com o mecânico. Porque ele quebra, às vezes. E assim, semana, ficou o carro parado. Cheguei aqui em Santo André, fui pegar o carro na sexta-feira à noite. Saí, fui no sacolão. Olha só. Fui dar ré no carro, não dava mais ré. O câmbio não ia, não engatava ré. Falei, meu Deus. Ainda bem que para frente ele ia, no drive, e o neutro ele ia, parava. Fiquei desesperado, ligava para o mecânico não atendia. Aí parei num outro mecânico, o cara falou, mas já são 6 da tarde. Está tudo fechado, não sei o que pode ser. Aí, graças a Deus, Deus enviou um anjo, chama YouTube. Entrei lá, vi o negócio no YouTube, o cara falou, esse problema, não sei o quê, é um negocinho desse tamanho, parece uma tampa de caneta, que vai na manopla do câmbio. Já entrei no Mercado Livre, já comprei, o YouTube ensina a tirar. Chegou ontem à noite, 9 horas, o que eu estava fazendo? Trocando o negócio no meu carro ali. Economizei uns 300, irmãos. Gastei R$18 no YouTube, no Mercado Livre. Troquei. Mas não me desesperei. Mas fiquei nisso, fiquei pensando. Falei para a Ana assim, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um convênio com a concessionária, vou comprar um carro novo. Aí já troquei, fiquei feliz, hoje já vim com o carro aí. Já esqueci esse negócio do carro novo, já está. Está ótimo. Deu ré. Aleluia. É porque Deus sabia que eu ia pregar isso, e ele botou eu para andar só para frente. Irmãos, quem depende de circunstância para ser alegre, não tem alegria constante na vida. A alegria é momentânea. Sabe como é? Eu quero um carro novo. É assim. Seus filhos são assim. Sabe quando seu filho era criança, que pedia um mês um presente? A Bárbara pedia uma coisa para mim que chamava Baby Alive. Baby Alive? Baby Alive. Custava 400 pau na época, irmãos. Jesus Cristo. Eu comprei a tal da Baby Alive em prestações na ReHap. Ela brincou uma semana com a Baby Alive. Sabe por quê? Na nossa cabeça, você quer. Tem gente que é assim. A Ione deve falar disso com perfeição, porque isso deve ser uma coisa de cérebro, de adrenalina, sei lá como é que é isso. A pessoa quer, aí consegue. Conseguiu, passou, é tipo droga, não é isso, Ione? É tipo droga. Passou o efeito, o que acontece? Busca outra coisa, quer outra coisa. Nada satisfaz a pessoa, não é isso? Tem gente que é assim. Nada satisfaz. A alegria é só naquele momento. Passou, passou. A alegria dura um tempo. O espírito em paz sustenta a vida. Segunda coisa, rapidinho. A alegria, ela nasce no relacionamento com Jesus. João 17,13 diz, digo essas coisas para que tenham a plenitude da minha alegria. Palavra do Senhor Jesus, Ele está dizendo isso momentos antes de ser preso, de ser crucificado. Jesus está falando, eu sei que eu vou daqui para outra, mas eu tenho alegria, eu quero que vocês tenham alegria também. Parece uma coisa maluca, por que Jesus está dizendo isso? É porque Jesus tinha um grau de relacionamento com o Pai que não tinha outro igual. E nós precisamos ter um grau de relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, que não tem outro igual. Quando nós não temos a alegria do Senhor como fruto do Espírito na nossa vida constantemente, é porque alguma coisa está falhando na relação entre nós e o Senhor da alegria. Alguma coisa está falando.
Quem se afasta da presença de Deus, quem se afasta da presença de Deus, se aproxima da tristeza da alma. Por isso que eu sou um defensor, contrário a um monte de gente. Eu tenho um monte de amigo famoso, assim, que diz assim, eu já não me enquadro mais nessas igrejas. Quem se afasta da igreja, pode provar para mim que ainda tem relacionamento bom com Deus, eu provo que é o contrário. Se você se afasta da comunidade de Cristo, certamente você se aproxima da tristeza da sua alma. Em algum momento, a tristeza na sua alma. Não existe relação com o Senhor sem relação com a igreja do Senhor. Amém? Toma muito cuidado. Você pode se afastar, eu vou fazer isso, esse final de semana não vou, no outro não vou, no outro não vou. Começa a se afastar, estou suprindo a necessidade com os amigos, com os irmãos de fora, com os parentes. Em algum momento, isso vai passar. É efeito de droga. E a hora que se afastar, nós vamos estar aqui de braço aberto te esperando. Mas certamente você vai vir pior do que quando você saiu. A alegria do Senhor não é uma emoção momentânea. A alegria do Senhor é resultado da comunhão com Cristo. Pode ter certeza disso. A alegria é resultado da comunhão com Cristo. E se a alegria vem de Cristo, e a nossa paz vem da onde? Do mesmo Cristo, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Romanos 5,1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, como diz o apóstolo, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim, olha, nós somos justificados pela fé, é o mesmo texto lá de Martinho Lutero para fazer a reforma protestante, Romanos 5,1, quando mudou a história da igreja no mundo. Quando alguém crê em Cristo, é perdoado dos seus pecados. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A relação com Deus é perdoada e ela é restaurada. Religião significa aquele que religa, religare, aquele que está em contato com o Senhor. E aí surge algo poderoso que a gente chama de paz com Deus, paz com Cristo. Aquela paz que você vai na igreja, a pessoa fala, a paz de Cristo, a paz de Deus. O que mais tem? Graça e paz. Os batistas, eu esqueci justo o nosso. Graça e paz. Porque se fala, não fala mais, né? Hoje a gente fala oi e aí. Como é que é, pastor? Legendário. Não fala mais graça e paz, fala? Fala nada. Para mim ninguém dá, eu chego aqui e todo mundo fala, bom dia, pastor. Essa paz que a gente fala da boca para fora. Que a gente tem que falar, vive em paz, fique firme. A maior guerra que existe, que nós estamos num tempo de guerra, o tempo todo em guerra, e agora estamos vivendo a guerra, mas a maior guerra não é entre homem contra homem, sabia? É entre homem contra Deus. O ser humano contra Deus. Mas quando Cristo morre na cruz, Ele é capaz de transformar inimigos em filhos. Nós éramos inimigos do Senhor, e agora nós somos filhos de Deus. Fomos restaurados pelo Senhor. E aí, o texto de Filipenses 4 faz efeito na nossa vida. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quem confia em Deus encontra paz. Quem confia em Deus encontra paz, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Você fala assim, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Essa doença, essa crise financeira, esse desemprego, essa briga na minha casa, mas eu estou em paz. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu estou em paz, porque eu estou em relacionamento direto com o Senhor da paz. E para acabar,
meninos e meninas, nós temos que aprender uma coisa. Tem muita igreja que é judaizante, que traz elementos judaicos para celebração. Nós temos que aprender uma coisa com os judeus. Eles também já não fazem mais o que eles faziam no passado, mas nós temos que aprender uma coisa com os judeus. Mais ou menos em fevereiro, lá no outono deles, lá, eles têm uma coisa chamada Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Os crentes conhecem por festa dos tabernáculos. Já ouviu falar disso? Eles levam bandeiras para os cultos, fazem lá uma cerimônia, uma celebração. As igrejas judaizantes fazem isso. Essa Sukkot é o seguinte: eles celebram a parte boa. Os crentes celebram a parte boa. Os judeus no passado, sabe o que eles faziam? Eles, por 7 dias, eles lembravam os 40 anos de deserto. 40 anos de deserto. Eles saíam para o deserto, armavam tendas, porque no deserto eles viviam assim. Tá lá se você quiser ler, está lá em Levítico, tá? O texto de Levítico vai narrar essa história. Eles falavam isso. Então eles celebravam que eles tinham saído do deserto. Mas para não ficar num auge, hoje é festa das colheitas, para não ficar num auge do orgulho, e para lembrar de onde eles vieram e o que eles são hoje, para dar alegria e paz na vida dos judeus, eles faziam assim: 7 dias viviam em tendas. E eles passavam extrema necessidade de se viver numa tenda no deserto, como 40 anos o povo de Deus viveu, quando tirou do Egito. O que era viver na tenda? Calor extremo de dia, frio super intenso à noite. Falta de recursos, escassez de água, terrenos sinuosos, rochosos, longas caminhadas, passar extrema necessidade. Por 7 dias eles falavam assim: olha, eu estou vivendo bem hoje, mas eu tenho que lembrar que a vida nem sempre foi assim. Eu já passei muito perrengue na minha vida. E o que eu tenho hoje, eu não posso olhar para o que eu tenho hoje e reclamar. Eu tenho que viver alegre constantemente, porque eu tenho a comunhão com o Senhor. Talvez você hoje esteja vivendo esse tempo na sua vida. A paz que você precisa, a alegria que você precisa, talvez não esteja nos seus lábios, na sua mente, no seu coração. Eu te convido hoje a lembrar dos seus 40 anos de deserto para trás. Eu te convido hoje a lembrar que quando você esteve no deserto, pior que esse que você está hoje, Deus te deu maná. Quando você esteve no deserto, Deus fez sair água da rocha, como com Moisés. Quando você esteve no deserto, Deus te mandava colunas de nuvem de dia e fogo à noite para te guiar na sua caminhada. E você venceu o deserto da sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã para dizer assim: se está difícil para você, como às vezes para mim, tenha alegria e paz na sua vida. O Senhor é contigo. Talvez você pense nisso e diga: pastor, mas eu sou frágil, eu sou um ser humano. Não é diferente dos meus irmãos lá do povo de Deus que ficou vivendo no deserto. Hoje os próprios judeus, eles nem vão mais para o deserto, eles ficam ali no Muro das Lamentações. 50, 100 mil pessoas ali na reunião, na celebração do Sukkot. Mas eu posso te dizer, meu irmão, que talvez a gente precise olhar para trás e lembrar da onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. Deus te deu a vida eterna. O que Ele podia te dar de melhor, Ele te deu primeiro. O melhor vinho Ele já te deu na sua vida. Qualquer coisa que você passe agora não se compara à salvação que Ele já te deu. Vamos ficar em pé? Vamos orar, vamos cantar isso. A gente sempre escolhe um cântico para cantar depois da mensagem. E quando eu pedi para a Larissa cantar esse cântico, eu pensei assim: uma vez eu estava lá no meu trabalho e eu ouvi uma cena de uma peça, e eu chorei ao ver essa cena. Uma menina sentada no chão, cantando este cântico, e
No teatro eles fizeram uma torre, representando o Senhor da torre. E aquela torre era abrigo e proteção para aquela menina. E ela cantou isso. E talvez hoje você precise sair do seu deserto, lembrar de onde Deus te tirou, e ter o fruto do Espírito na sua vida, pensando em alegria e paz. Senhor, eu estou vivendo isso, mas eu vou me esforçar para ter alegria e paz no meu coração, porque eu, Ricardo, aprendi a me alegrar no Senhor. E você também pode fazer isso, meu irmão. Alegre-se no Senhor, no Deus da tua salvação. Alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação. Vamos cantar? Confie no Senhor, confie no Senhor. Em ti confiarei, Senhor. Senhor, eu não vou ter medo de mais nada. Eu estou contigo. Eu não terei do que temer. Meus pés estão firmados no Senhor. Por isso eu não me abalarei, Senhor, não me abalarei. Não me abalarei. Mas do Senhor, E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, me libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela comunhão contigo, Senhor. Outro a quem eu ame. Tu és tudo o que nós desejamos, Senhor. Você pode dizer isso? Tu és tudo que desejo. Você pode dizer isso? Eu me alegro em ti. E do Senhor, E do aleluia, Senhor Senhor. direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. Nós cantamos: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei qual é o socorro do Senhor que você espera, para que Ele venha trazer paz e alegria no teu coração.
Mas se você está ansiando por um socorro, uma paz, aquela paz que excede, ultrapassa o entendimento, a alegria que o mundo não dá, mas só que o Senhor dá, pega no teu coração agora, você que está precisando, que o Senhor venha intervir na sua vida, que você venha clamado hoje por paz e alegria no teu coração, na tua alma. Só o Senhor conhece o que está passando, meu irmão. Só o Senhor sabe as suas lágrimas, as suas preocupações, os seus medos, e sabe o quanto você anseia por essa paz, por essa alegria, Deus. Pai, talvez aqui nessa manhã, corações angustiados, Jesus, que estão com tantas preocupações, Senhor, com tantos medos na sua vida, e a paz tem sido arrancada do seu coração, a alegria dos seus olhos, Pai, tem se perdido, Deus. Talvez o meu irmão e a minha irmã tem tempo que não se alegra diante das circunstâncias, porque só estão vivendo tantas situações difíceis. O sorriso foi embora, Pai, a paz foi embora, mas o Senhor, Deus, nessa manhã, vem nos lembrar mais uma vez, Pai, que em meio às tempestades, Pai, em meio às lutas, o Senhor é aquele que nos ama, Senhor, o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Pai, cada coração que está aqui nessa manhã, Pai, falando contigo agora, Deus, talvez derramando lágrimas diante do teu altar, Pai, eles possam sair deste lugar, Pai, com um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança, de paz em seus corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, venha trazer, Pai, algo novo, Senhor. Aonde a tristeza, Pai, venha com alegria, Senhor. Aonde, Pai, a ausência da paz, Senhor, que o Senhor arranque, Deus, o nosso coração, Pai, todo conflito interno, Deus. E que a paz que ultrapassa, que excede qualquer entendimento, venha sobre os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, de depender somente do Senhor em todos os dias, Pai. No dia bom, no dia mau, Senhor, possamos nos alegrar no Senhor, Pai. No dia bom, no dia mau, Pai, vivemos a paz do Senhor nas nossas vidas, Deus. E que possamos frutificar, Pai, paz e alegria em nome de Jesus. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio. Cante aí só Ele. Meu abrigo, torre forte, todo. Pega as suas mãos e cante. Tu és o meu Deus. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, Meu abrigo, minha torre forte. A igreja cante ao Senhor. Tu és meu Deus. Entrega esse culto a Ele nessa manhã. Entrega esse louvor a Ele, com essa declaração de amor a Ele. Vem. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Pega as suas mãos, quero te abençoar, para que você vá em paz, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos fazer mais uma vez entender do seu grande amor por nós. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito e que a paz e a alegria do Senhor frutifique no nosso coração hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça o teu irmão, a tua irmã aí, vai na bênção, vai na paz, tenha um domingo incrível e nos vemos na próxima sexta-feira às 20 horas. Deus abençoe.